Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós falaremos hoje sobre autismo, pandemia, volta às aulas, aulas online. Agradeço a todos que estão aqui presentes e também aos nossos convidados, ao presidente da Câmara de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, a doutora Carla Bertin, criadora do Autismo Legal, mãe de autista e advogada, a Maíra Gaiato, que é a neurocientista e a psicóloga especializada em ABA e fundadora do Instituto Singular. Agradeço demais a presença de todos, principalmente por dividir conosco as experiências e o conhecimento. E vamos falar um pouquinho, sem entrar no objeto da nossa live, sobre a questão das aulas online. Eu acho que é um assunto que está tirando o sono de muita gente, de muitos pais, né? É um assunto que nós estamos vivendo dentro das nossas casas. O coronavírus chegou, a Terra estremeceu, mudou muita coisa na nossa vida e principalmente em relação à nossa rotina. Então, se mudou para a gente, quarentena, isolamento, álcool gel, várias coisas, imagine para os nossos pequenos. Quanta coisa está mudando na rotina deles, na cabecinha deles. E aí nós precisamos entender esta questão, tanto das aulas online quanto das aulas presenciais, esse retorno das aulas, como está sendo, se a gente já tem alguma previsão do poder público, e é isso que nós vamos conversar aqui. E aproveitando, eu gostaria de perguntar à doutora Carla como está sendo essa experiência em casa com o seu filho, que tem autismo, e em relação também às famílias que ela tem assistido por meio do Autismo Legal. Bom, boa noite a todo mundo, é muito bom estar aqui com vocês, falando de um assunto extremamente importante e que impacta a nossa vida, nós querendo ou não, né? Tá todo mundo envolvido com isso de uma forma ou de outra. Aqui em casa, na verdade, depois de um tempinho, todo mundo foi se adaptando e as coisas têm fluído bem, mas no começo foi bem complicado, foi complicado para a escola também, eles também não pegaram o ritmo da coisa. A princípio, tinha muito tempo de aula, muita atividade para as crianças fazerem em casa. O Gabriel passava o dia fazendo lição e ele normalmente não demora muito para fazer as atividades que têm que ser feitas, mas depois de um mês e pouquinho, eles foram se adequando. Eu tenho como falar da experiência nossa, né? Assim, o tempo de aula, na realidade, diminuiu. Então, na escola onde ele estuda, eles têm 2 horas de aula com um intervalo de 15 minutos e depois disso o professor fica num plantão de dúvida. Fica online durante 4 horas para as crianças, mas esse professor fica fazendo atividades, esclarecendo dúvida. Tem criança que depois de 2 horas de aula sai porque prefere fazer a lição sozinha, mas a gente tem se adaptado. Agora, eu fico com ele o tempo todinho, né? Então, assim, eu preciso ficar falando para ele: Gabriel, a professora está falando com você, responde. Gabriel, que página que tem que abrir? Então, eu trabalho, sabe, com o olho no peixe, outro no gato, e a gente colocou o notebook dele de frente no meu computador e eu fico o tempo todo para ele: filho, está respondendo? Gabriel, responde essa pergunta que você sabe. Se eu não estivesse ao lado dele, com certeza o aproveitamento dele seria totalmente diferente. E é isso, na verdade, que me preocupa muito. Porque eu tenho a oportunidade de trabalhar de casa. Eu não preciso sair para ir em algum lugar. Eu não trabalho na área da saúde, por exemplo, onde eles estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes, né? Então, para a gente aqui em casa foi fácil a adaptação. Mas me preocupa muito pessoas que não têm essas possibilidades. E é verdade isso, né? A rotina, ela é muito difícil, né, em relação a este dia a dia. E aí, aproveitando, eu gostaria de perguntar à doutora Maíra Gaiato também, como está sendo este dia a dia nas casas, né? Principalmente da criança que tem autismo. Está sendo benéfico, está tendo prejuízo, está tendo um real aproveitamento dessas aulas online? Como está sendo hoje o dia a dia de uma criança que tem autismo e precisa assistir
uma aula online? Tá muito difícil, doutora Cláudia, muito difícil, porque primeiro que a mudança de rotina de tudo isso, as crianças com autismo elas são muito sensíveis a essa mudança de scripts que estavam bem estabelecidos. E agora, que já faz aí 4 meses, então as crianças já se adaptaram a essa nova rotina, mas efetivamente o sistema de ensino, o sistema educacional não está funcionando para crianças que têm dificuldade atencional, que têm dificuldade em entender explicações só verbais. As crianças com autismo precisam de materiais concretos, visuais, de vivências, experiências. É isso que faz uma verdadeira constituição de aprendizagem. E em casa, além deles não entenderem por que aqui eu preciso fazer lição que é da minha escola. Então, eles entendem muito no sentido literal e concreto. A compreensão já tem sido muito difícil, a adaptação à rotina foi muito difícil. E, de fato, como a doutora Carla falou, eles precisam de uma mediação constante, permanente. Então, da mesma forma que na escola a gente precisa de um mediador, de um acompanhante terapêutico para direcionar a atenção da criança sempre para a professora, perceber se a criança está entendendo, se ela está executando as atividades como deveria, em casa também. E aí os pais precisam parar durante todas essas horas de atividade e ficar junto com a criança, fazendo a mediação de algo que está sendo difícil delas compreenderem, difícil delas entenderem por que elas estão ali fazendo uma coisa de escola, porque no sentido literal e concreto, escola e lição e aula é lá no colégio, né? Não é aqui na minha casa. Por que eu não posso sair? Por que eu não posso ir brincar com os meus brinquedos se eu estou dentro da minha casa? E os pais precisam fazer essa mediação o tempo todo, sendo que eles não têm um preparo educacional, no sentido, né, do sistema educacional. Eles não foram preparados para dar aulas, eles não foram preparados e treinados para isso. Os pais são pais, eles não têm, não é obrigação deles fazer esse papel, mas agora eles têm sido obrigados a fazer não só o acompanhamento escolar das crianças, mas também muito das terapias, porque as crianças não estão podendo ir às clínicas e não estão podendo fazer todos os atendimentos como elas tinham antes. Então, os pais têm sido uma rotina muito exaustiva para os pais, porque eles precisam ficar constantemente em tempo integral com as crianças, e o aproveitamento tem sido muito inferior do que o aproveitamento presencial com materiais concretos. Deixa eu só complementar uma coisa que a Maíra estava falando, é com relação ao conteúdo que é passado para as crianças. A grande maioria das escolas, a gente sabe que existem exceções, mas a grande maioria das escolas estão passando para as crianças e adolescentes com autismo o mesmo conteúdo das outras crianças. Então, além dele estar fora da rotina, além dele não ter um mediador, além dele estar num ambiente diferente, além do pai não ter conhecimento sobre educação, ele ainda recebe o mesmo material, a mesma apostila e a mesma aula que os outros, né? Seria muita inocência da nossa parte imaginar que crianças com autismo vão ficar durante 4 horas em frente ao computador, concentradas, sem se distrair, com o brinquedo que está do lado, com o lápis, com a borracha. O Gabriel se distrai muito com uma simples borracha na mão, né? E muitas, mas muitas escolas estão negando essa adaptação de conteúdo. Às vezes é um tempo menor de aula, às vezes a professora dá uma aula separada. Às vezes os alunos são de 3 horas de aula, 4 horas, uma meia hora bem dada para aquele aluno pode surtir muito mais resultado do que ele ficar parado olhando para a tela do computador sem entender absolutamente nada. Então, é extremamente importante que as escolas entendam que se está difícil para eles, está muito mais complicado para os nossos filhos. A base da dificuldade no autismo é a comunicação social. E na comunicação também faz parte a comunicação receptiva, a interpretação, como eles entendem as informações, como eles processam e absorvem as informações. E dessa forma, online tem sido muito mais difícil. E é fundamental, além, então, do apoio dos pais, né, que faz parte nesse dia a dia,
ter um apoio da escola também. E aí a gente fala das escolas públicas e privadas, e aí eu aproveito e pergunto ao nosso presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, quais as ações estão sendo feitas, né, em relação a este apoio às aulas online? Pronto, agora sim. Em primeiro lugar, agradecer demais a oportunidade. Agora o vídeo já volta. Vamos lá? Pronto. A oportunidade de participar com vocês dessa conversa, desse debate, fazer uma afirmação que ela não é favorável, não há um preparo ainda suficientemente adequado. E aí, como disse a própria Carla, você imagina que as aulas ainda não voltaram de forma regular aos alunos regulares da rede pública, da rede municipal de ensino, também não voltaram da rede privada, quanto mais alguma questão específica que as crianças com transtorno do espectro autista. Para isso, o que nós fizemos? E aqui eu vou citar 2 pontos. O primeiro deles é a criação, claro, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para poder dialogar com o secretário da Educação, Bruno Caetano, da necessidade urgente da rede prever essa volta, porque ela já não é simples em relação à ministração das aulas online, vai ser menos simples ainda, vai ser mais complexo ainda quando da volta presencial. Claro que a gente vai ter tempo para debater isso, mas queria aqui mencionar um projeto de lei que eu apresentei nesse sentido, que serve também de alerta à administração pública, que cria uma política municipal de educação inclusiva de estudantes com autismo e deficiência mental para atendimento adequado no ambiente escolar. Isso resolve o problema? Não, não resolve, mas chama a atenção das autoridades para que haja um despertar da absoluta necessidade, e uma necessidade que é muito específica. Aqui, só para fazer esse comentário e terminar essa minha resposta, eu sou muito mais um instrumento, eu não sou especialista como são aqueles que estão aqui conosco, né? Aquelas, né? Na verdade, com razão, presença de maioria absoluta feminina, mas eu sou um canal, acho que um canal de comunicação com o poder público, e é por isso que eu enfatizei essa minha resposta quanto a esse diálogo com a Secretaria da Educação, que vai precisar melhor lidar com essa questão. E aproveitando, presidente, eu queria saber, em relação se existe alguma previsão ao retorno das aulas, e gostaria também, se o senhor pudesse comentar sobre o projeto de lei, o 452 de 2020, que foi aprovado pela Câmara Municipal e que houve uma emenda, inclusive, de sua autoria, né? E que traz justamente essa questão do retorno das aulas com segurança. Poderia falar sobre o assunto? Claro, nós aprovamos, então, um projeto que foi de iniciativa do Executivo, que fala da volta às aulas. Mas veja, volta às aulas quando a vigilância sanitária, quando a Secretaria de Saúde assim o disser. Eu vou dar aqui a vocês qual é a minha aferição, qual é o meu sentimento em relação a essa questão, que não volta esse ano. As aulas presenciais não devem voltar, não devem ser retomadas esse ano. E aí, não sou infectologista, mas pelo que nós temos de experiência, as crianças são vetores de disseminação da doença. Todos os países que permitiram uma volta presencial às salas de aula viram uma segunda onda, viram uma maior infecção. Então, a Prefeitura de São Paulo, e aí por intermédio do prefeito Bruno Covas, tem tido essa linha, essa direção de não voltar presencialmente esse ano.
a todo rigor, precisava, e aí falo a gente, Câmara Municipal, a gente precisava ter uma regra para quando isso acontecesse, quando essa volta acontecesse. E aí aqui eu vou destacar 2 pontos do projeto de lei 452 de 2020, que já foi aprovado em 2 votações na Câmara. O primeiro deles, que é uma emenda minha, como disse a Cláudia, permitindo ou dando liberdade aos pais, relegando aos pais a opção de enviarem os seus filhos às salas de aula presencialmente, quando isso acontecer, ou não. Ou permitir que os pais assinem um termo de compromisso com a Secretaria de Educação e aí as crianças possam continuar no estudo remoto. E aí isso diz respeito, claro, à percepção do pai de que é hora ou não é hora, se é seguro ou se não é seguro nesse momento de combate à epidemia, porque ele também só deve passar, e eu não quero ser portador de más notícias aqui, mas enfim, esse momento só deve passar quando do surgimento da vacina. E apesar de algumas notícias, eu não acredito que isso aconteça esse ano ainda, eu acho que isso deve acontecer no primeiro semestre de 2021, e aí o mundo viraria a página nesse sentido, mas antes disso nós vamos continuar a combater o Covid-19 aqui na cidade de São Paulo, por isso que eu achei por bem, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em âmbito nacional, estadual e municipal, obrigam os pais a encaminharem os seus filhos presencialmente às salas de aula, quando isso for requisitado, a gente tirar esse peso, essa possibilidade, inclusive, de algum tipo de multa ou de sanção aos pais que assim não o fizerem. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, em relação à lei, é a criação, e aí eu também pude contribuir com o texto, a criação de um programa de saúde, tanto para os professores quanto para as crianças. Então, nós criamos nessa lei um programa suplementar de assistência à saúde, né? E aí com atuação, claro, nas próprias unidades educacionais, para identificar aquele que vai apresentar, e a criança com espectro autista é uma delas, porque é igual às outras, com alguma necessidade especial, mas é igual às outras, que vai apresentar reflexos em relação a esse período de confinamento, de isolamento. E daí esse programa fala do acompanhamento aos estudantes, é claro, também dos profissionais, dos professores, como eu disse, que vão planejar uma forma de aferir o quão afetada foi a criança em relação ao isolamento e o quanto da questão da saúde influenciou no déficit de aprendizagem. Eu não quero ser muito prolixo aqui, mas a Carla bem falou, olha, é difícil manter a criança atenta a todo momento a um vídeo, a uma aula online, a um material nesse sentido que é virtual. Então, a gente vai ter que fazer essa avaliação, e aí essa lei permitiu, ou vai permitir, quando dá volta, que isso aconteça. Essa avaliação por um profissional absolutamente capacitado. A minha contribuição nesse sentido, e paro de falar aqui, que falei demais, né? A minha contribuição ao texto foi, ao invés de deixar que esse programa de assistência à saúde fosse feito pela Secretaria da Educação, eu transferi a responsabilidade para a Secretaria da Saúde, porque quem tem profissionais aptos nesse sentido é a saúde e não a educação. Acho que a gente conseguiu contribuir bem e aí antever ou dar um anteparo aos pais, dar uma segurança maior aos pais em todos os sentidos. Pronto, parei de falar. E é importante mesmo nós termos essa visão, porque tem muitos pais que têm a necessidade de mandar os seus filhos à escola, né? Mesmo que prevaleça a segurança, enfim, até todo o cuidado em relação à não contaminação, nós temos pais que não têm essa opção de ficar com os filhos em casa. E aí eu aproveito, já emendo uma pergunta para a doutora Maíra, em relação
a esta volta. A gente já viu que existem diversas dificuldades em relação às aulas online, né? A questão até da escola, dos profissionais que não estão, né, capacitados, não estão treinados para lidar com esse dia a dia de uma criança com autismo. E aí, doutora Maíra, os pais, eles pretendem mandar as crianças às escolas quando houver este retorno ou não, vão manter as aulas online, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, eu converso com centenas de pais diariamente, eles não estão seguros para mandar os filhos para a escola enquanto não tiver uma real vacina ou uma proteção para as crianças deles, inclusive. Mas o que é muito importante a gente falar é que a volta às aulas, ela não resolve o problema das crianças com autismo, porque mesmo presencialmente, as escolas também não estão preparadas para receber esses alunos. Não é só virtualmente, não é só através das aulas online que as crianças têm dificuldade para absorver e para aproveitar o conteúdo educativo. Também presencialmente, as escolas ainda não estão preparadas, os professores, a direção, a coordenação da escola. E as crianças com autismo, elas precisam de um mediador para aproveitar melhor. Então, não é que voltar às aulas vai ser uma solução dos nossos problemas. Nós vamos continuar com um problema que vai só mudar de aparência, de configuração. O problema, então, vai ser como essa criança vai aproveitar o conteúdo escolar, como que os professores vão conseguir passar, como mesmo com virtual ou presencialmente, como os professores vão conseguir educar melhor essas crianças. Por isso que esses projetos de leis, eles são muito importantes, porque a gente, de fato, precisa melhorar a capacitação dos profissionais que atuam com as crianças com autismo, seja virtual ou presencialmente. Então, a gente precisa que os professores sejam melhor capacitados para identificar sinais precoces, identificar sinais em crianças, encaminhar essas crianças para avaliação e também que eles sejam treinados na ciência ABA, que é a ciência que baseia todas as metodologias aí de ensino de comportamentos, de comportamentos de aluno, inclusive, mas os profissionais da escola precisam ser capacitados. E esse período que a gente está vendo que não vai voltar às aulas, ele pode ser muito bem aproveitado, capacitando, então, esses profissionais para quando as aulas retornarem, eles terem um melhor aproveitamento aí das questões, para as crianças aproveitarem mais essa possibilidade de estar na escola, porque, de fato, o atraso no desenvolvimento, quer dizer, esse ano que as crianças ficaram sem aula, ele nunca mais ele é recuperado. Por mais que a gente repita todo o conteúdo, o cérebro das crianças não vai mais ter a mesma neuroplasticidade, a mesma capacidade de aprender amanhã do que a capacidade que se tem hoje. Então, a gente não pode perder tempo agora, a gente precisa pensar ainda em estratégias para ajudar essas crianças que têm aula de forma online. E os pais pedem muito essa ajuda de orientação dos professores, um programa individualizado de ensino para os seus filhos, então um programa personalizado, não o mesmo material ou a mesma didática que é feita para todas as crianças, mas um programa específico para cada aluno, porque cada criança com autismo, nem entre elas, nem entre os autistas são iguais. Cada um tem uma necessidade, tem um tipo de atraso, tem um tipo de compreensão. Então, um programa individualizado, o professor olhar, aproveitar esse tempo que que estamos sem aula, né? Não temos todos os dias o período todo aula. Aproveitar esse tempo para fazer programas individualizados e enviar às famílias. Essa criança, pela minha avaliação como professora, pelo que eu conheço dela, precisa de tais e tais matérias. E também mandar adaptações de materiais, deixar simplificado a quantidade de texto quando necessário, mandar kits pedagógicos que podem ser usados nas casas pelos pais, que podem transformar muitas matérias com explicações concretas, então usar materiais palpáveis e concretos para melhor aproveitamento, para as crianças entenderem melhor aquela matéria, porque só ler de forma abstrata vai ficar totalmente perdido na compreensão dessa criança. Então, a gente precisa do apoio
de um programa individualizado para cada aluno, seja virtual ou seja pedagógico, presencialmente, e de um apoio de material pedagógico. Então, acho que é um bom momento para a gente aproveitar o tempo dos professores para olhar para esses alunos de forma individualizada. E é uma ação que nós precisamos... Desculpa, mas só complementando, assim, o que é muito importante a gente entender é que não precisa, nesse caso específico, de projeto de lei nenhum. Isso já está previsto na legislação. A lei já fala que a criança com transtorno do espectro autista, se tiver necessidade, ela tem direito a professor auxiliar, o tutor, acompanhante, né? Cada pessoa chama de um nome, mas que é um profissional especializado naquela necessidade, especializado no autista. E a escola não pode cobrar nada a mais da mensalidade. Isso já está previsto na lei. A lei também já preveu o tal do PEI, a gente fala tanto do PEI, né? Que é o Programa de Educação Individualizado. Toda criança deveria ter. Na realidade, hoje em dia, são pouquíssimas as crianças que têm acesso ao PEI, mas está na lei, todas as crianças deveriam ter. Então, eu assino assim, super embaixo do que a Maíra está dizendo, que a gente tem que aproveitar essa parada, sabe? Todo mundo parou e reavaliou a vida toda. Está todo mundo reavaliando a forma de trabalhar, a forma de se relacionar em família, a forma de sair, a necessidade disso, daquilo, a forma de se ensinar e abrindo assim um parênteses que eu acho muito importante, como mãe, deixar muito claro que a gente sabe que os professores têm feito tudo que podem para ajudar. O que acontece, assim como a Maíra falou, é que os professores não receberam capacitação para isso. É impressionante, a gente fala de direito, eu recebo uma tonelada de professoras pedindo ajuda. Eu fico imaginando o tanto de pedidos de ajuda que a Maíra já recebeu. Professores falando, eu tenho um aluno aqui, eu não sei como trabalhar com esse aluno. Então, os professores querem. E a lei diz que eles precisam, né? Então, acho que agora pode ser o grande momento da virada, sabe? Da gente mudar uma série de paradigmas e, através do poder público, capacitar esses professores para que eles possam fazer aquilo que eles amam, que é ensinar. Nenhum professor já vai estar na sala de aula se ele não ama. Não dá. Ninguém aguenta se não gostar de verdade disso. Então, eles amam. Por que a gente não pode dar as ferramentas para que eles façam a coisa certa do jeito certo? E é verdade, né? A pandemia nos trouxe realmente não só a reflexão, mas esse olhar humanizado para várias situações, né? Nós temos que reavaliar várias questões do nosso dia a dia, de como nós estamos lidando. Então, realmente, a legislação, ela já existe, mas precisamos colocar em prática e, principalmente, capacitar, né, esses profissionais até como forma de uma triagem, né? Não sei se a gente pode utilizar esta palavra, mas ficará muito mais fácil, né? Se o professor, o auxiliar, conseguir identificar aquela criança com sinais de autismo e já encaminhá-la ao setor responsável, que vai averiguar se realmente existe o diagnóstico ou não, né? Ou se tem algum outro transtorno de comportamento, mas ajudará muito os pais e também ao professor, porque eu acredito que o professor em sala de aula terá menos desgaste, né? A sala como um todo, os alunos terão uma socialização melhor, então vai complementar o dia a dia, né? Vai ajudar o professor, o auxiliar, a ter até uma força a mais para lidar com essas situações. E é importante mesmo, não só as escolas particulares, mas também as escolas públicas. Lembrando do que a doutora Carla falou, não só a questão da cobrança, que é totalmente proibida, cobrar por um professor auxiliar, e também a recusa da matrícula. A recusa da matrícula para uma criança autista, ela não pode existir. Então, nós temos aí órgãos responsáveis que podem receber essas denúncias se alguém estiver nessa situação. A pessoa pode procurar a delegacia mesmo, viu? Se alguém recusou a matrícula, a gente só precisa deixar claro que a escola não precisa criar uma vaga para o meu filho com autismo. Mas se a vaga existir, ter 1, 2, 10 crianças de inclusão não exime que eu tenha que pegar esse aluno. Então, tendo vaga disponível para a turma e horário que eu queira, recusar essa matrícula é discriminação, é crime. Vai para a delegacia que eles sabem como resolver isso.
E é importante também, né, este pai ou esta mãe estar ciente, porque não basta saber o direito, né, tem que ser aplicado. Nós temos até um ditado no direito que diz: o direito não socorre aqueles que dormem. Então, é importante que se faça valer os seus direitos e que vocês sejam os agentes ativos, né, de uma situação que está errada, para que isto mude, não só para você, mas para outras famílias também, né? E aí, aproveitando um pouquinho, eu queria falar sobre o uso das máscaras, porque é uma polêmica muito grande, né? Algo que está no nosso dia a dia. E tem as questões sensoriais, né, que trazem uma dificuldade a algumas crianças e a pessoa com autismo. E a doutora Maria Gaiato poderia falar um pouquinho sobre isso? Travou aqui para mim, travou aí? Oi? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Doutora Maíra. Eu acho que ela não está escutando. A gente já está mandando mensagem para ela, acho que deu uma travada. Podemos falar então um pouquinho da por favor. Então tá bom. A gente tem uma lei federal que, inclusive, nós já divulgamos antes, a 14.019, que regulamenta esse uso das máscaras, e essa lei flexibilizou. O que significa? Ela permite que pessoas... Ela permite que pessoas com autismo ou com dificuldades sensoriais, desde que tenham laudo comprovando essa dificuldade e tudo mais, não usem a máscara. O que eu acho que é extremamente... A Maíra está de volta já? Estou de volta. Está ouvindo, gente? Então tá bom. Então ela com certeza vai estar falando sobre isso, né? Que é super... A gente trocou de lugar, né? Só um pouquinho. A gente continua falando? Qualquer coisa você fala pra gente, a gente vai alinhando. Mas uma coisa importante todo mundo entender é que não é porque a lei falou que os nossos filhos com autismo não precisam usar a máscara que eles estão imunes ao vírus, né? Então é super importante a gente entender isso e a Maíra vai poder falar mais a respeito do uso da máscara. Vai pro outro lado, né? Então... Tá. O Tuma e a Maíra devia ter. Tuma e Maíra vão para o extremo oposto de onde a gente estava. Porque a hora que a Maíra saiu e voltou, ela desalinhou. Isso, Tuma corre pro outro lado. Maíra tá perfeita. Maíra é profissional. Beleza. Pronto. Alinhou de novo? Tá o Tuma. Ok. Tuma, se conseguir um tiquinho. Aí, perfeito. Ok, perfeito. De fato, para as crianças com autismo, usar a máscara é muito mais difícil do que para nós ou do que para crianças com desenvolvimento típico, porque faz parte agora do diagnóstico do autismo a presença de dificuldades sensoriais. Então, os estímulos táteis e de todas as vias sensoriais entram de maneira diferente no cérebro, é processado de uma maneira diferente no cérebro das crianças, das pessoas com autismo. Então, muitas vezes, elas têm uma hipersensibilidade. O que para a gente é só um tecido encostando no rosto, para elas pode ser uma sensação muito aversiva, pode ser como que para a gente ter agulhas fincadas, assim. Então, para algumas crianças, para algumas pessoas, isso é fato. É muito mais difícil delas usarem, além do que elas nunca fizeram isso na vida delas, então não é um hábito. E as crianças com autismo têm muita dificuldade em flexibilidade mental, em instalar novos hábitos, novos comportamentos, muito diferentes dos que aconteciam antes. Então, tem questões comportamentais, tem questões sensoriais, mas, como a doutora Carla disse, não está imune ao vírus, né? Então, se elas puderem usar, claro que é muito melhor para elas mesmas. Então, a gente incentiva o uso das máscaras, mas também agradece a não obrigatoriedade, porque os pais das crianças com autismo já passam tantos constrangimentos e ainda ser apontados por mais sabe? São tão julgados, são tão apontados que ter essa possibilidade de defesa, de não necessidade de uso das máscaras é muito importante. E também as crianças poderem circular. Se elas estiverem sentindo dor,
elas não serem obrigadas a passar por esse tipo de coisa, né? Então, a gente faz uma série de estratégias, já desde o começo da pandemia nós criamos, lá no nosso site tem histórias sociais para ajudar as crianças a usarem as máscaras com passo a passo, com historinha com desenhos para incentivar e ajudar as crianças a usarem a máscara. Também fiz vídeos no YouTube de como a gente pode, por aproximações sucessivas, bem devagar, incentivar e acostumar, habituar a criança com a sensação e passo a passo de como fazer. E quanto mais a gente conseguir que elas usem, melhor para todo mundo, né? Para elas próprias, inclusive. Sem dúvida. E nós tivemos alguns relatos, né, de pais que sofreram, né, constrangimento, discriminação por, né, estar com as crianças sem máscara, até por conta da dificuldade. E nós temos, né, um pedido que foi feito pela Associação Inspirare, a Câmara Municipal, e eu gostaria que o presidente pudesse falar um pouquinho deste ofício e como foi a trajetória desse pedido, e que houve a faculdade, né, a não obrigatoriedade do uso da máscara, mas condicionada a um laudo médico. Então, se possível, vereador, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre estas questões. Como foi feito esse pedido e o desenrolar, o desfecho? Vocês sabem que a burocracia, ela é, às vezes, não só impeditiva, como ela atrapalha muito, né? Na cidade de São Paulo, o decreto de isolamento, ele determinou que toda ação, então, quando nós falávamos de reabertura dos setores econômicos, todas as ações deveriam passar pelo crivo da Vigilância Sanitária Municipal. Então, o governador libera o funcionamento de clubes, os clubes têm que assinar com a prefeitura um termo de compromisso para poder reabrir. Tanto é verdade isso que, por exemplo, o governo do estado já liberou teatros e cinemas e a cidade ainda não, decidiu por não liberar. O governo do estado já liberou parte de atividades escolares, como aulas de reforço, e a cidade de São Paulo resolveu não liberar. Assim era essa questão da máscara. Nós precisávamos, apesar da legislação federal em vigor, a gente precisava de uma resposta oficial da prefeitura para poder, então, garantir essa faculdade. A Maíra falou muito bem, e aí eu concordo, e aqui quero reafirmar, o uso de máscara na cidade enfim, tem prevenido muito a disseminação da doença, ou seja, é super recomendável, é uma obrigação, mas é mais do que uma obrigação, é uma cultura que a gente criou de uso de máscara. Em relação à criança com autismo, você tem um fator que é, como foi dito aqui, que ele é muito específico, como tudo, porque não só o incômodo, mas também eu acho que o próprio risco que isso ofereceria. Máscara, muitas delas são feitas de um material que tem um ferro na parte do nariz, o próprio elástico que envolve a orelha, ou seja, você poderia acabar invariavelmente e acabaria tendo crianças machucadas pelo uso da máscara. Então, encaminhei um ofício conforme a demanda e a Secretaria, junto com a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Casa-Chefe, o secretário-chefe da Casa Civil, concordaram em liberar o uso da máscara, e aí como forma optativa. A recomendação é que se use, mas se houver incômodo tal que a criança possa perder até mesmo o seu centro, enfim, parte da sua... naquele momento, daquela sua convivência social, então ela fica dispensada. E eu acho que esse foi o encaminhamento, e aí, para finalizar essa minha fala, esses encaminhamentos que eu, como vereador,
tenho que enfrentar para vencer a burocracia. Mas venceu o bom senso e venceu esse encaminhamento que é muito específico em relação a esse grupo de crianças. Deixa eu fazer uma pergunta e é importante para o presidente, só com relação, vocês comentaram que seria necessário o laudo diagnóstico ou um laudo dizendo que a criança não consegue usar máscara? Porque se a gente pensar que seria necessário um laudo dizendo que a criança não consegue usar máscara, seria totalmente inviável, né? Tem pais que não conseguem encontrar o médico. Não, é o atestado do próprio autismo. O laudo diagnóstico, atestando que a criança está dentro do transtorno. Ok, perfeito. Não, você imagina, né, Carla? Seria impossível atestar e é uma questão também absolutamente subjetiva você atestar que a criança não consegue usar máscara, né? Exato, e viabilizaria totalmente essa flexibilização, né? Porque muitos pais estão caçando profissionais médicos para passar seus filhos em consulta. Eles teriam agora que caçar para que eles dessem o laudo, seria uma coisa inviável. Presidente, você está com a tela preta. Aí voltou. Pronto, aqui. Voltei. Voltou. E, bom, então a gente tem... lembrando que o uso da máscara, então, é obrigatório, né, na cidade de São Paulo, mas nós temos essa faculdade principalmente para a pessoa com autismo que não consegue utilizar a máscara por questões comportamentais, sensoriais, e é bom que tenha um laudo médico informando sobre o diagnóstico, até mesmo para que não tenha nenhum constrangimento e nenhum problema, né, de um agente público, enfim, uma autoridade em relação a esta questão. E aí, aproveitando, né, já que o vereador está com a fala, eu gostaria de saber quais são as ações, os projetos de lei para a pessoa com autismo, com deficiência, as ações que nós temos, né, até mesmo para orientar toda a comunidade que tanto precisa deste auxílio. Eu poderia aqui citar, claro, o projeto de lei 657 de 2019, que prevê a adequação da estrutura física e profissionais qualificados para atender esses alunos, e aí isso fala muito da capacitação do profissional, a exigência de profissionais capacitados no mínimo de 2 em cada sala de aula, e aí você tem esse atendimento individualizado, que a Maíra fala tanto, e com muita razão, muita propriedade. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês, que eu conversei com o secretário Cid Torquato, que é o nosso secretário de Pessoa com Deficiência, e ele topou fazer uma ação na Câmara Municipal, que é unificar todos os projetos que tratam desse tema. Então, eu estou cedendo o meu projeto e colhi projeto dos outros vereadores, e a gente vai ter na cidade algo como um código, algo como uma lei que unifica e que, aí sim, dá a devida atenção à política pública para o tratamento, para a atenção, e aí de forma multidisciplinar, intersecretarial, da criança com o espectro do autismo. Então, a notícia é boa porque isso deve entrar na pauta da Câmara essa semana, a gente deve votar e eu espero ver rapidamente essa lei sancionada e uma política pública efetiva, abrangente, com vontade do gestor a ser implementada aqui na cidade de São Paulo. Essa informação um pouco em primeira mão, eu peço que vocês torçam por isso, mas isso está bastante bem encaminhado com o Poder Executivo e conosco do Legislativo, e aí é interessante ver isso, um pouco do desprendimento de cada um dos vereadores, para que não seja ele o criador e etc. Então a gente vai conseguir fazer com que a cidade tenha uma atenção especial. E aí São Paulo, vocês sabem, é espelho do Brasil, a gente acha que isso vai replicar no resto do país.
Muito legal. Maravilha, que assim seja, que tenhamos aí sucesso nessa nova empreitada e consigamos aí ter uma política pública, né, verdadeira, que atenda a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, e que esses pais sejam prontamente atendidos. E todas as doutora, isso é muito benéfico quando a gente une forças, se cada um fica fazendo, isso eu percebo muito também na comunidade do autismo, todo mundo tenta fazer alguma coisa, mas fica todo mundo isolado, tentando fazer no seu quadrado. Quando a gente se une, a gente potencializa muito a força. Então, que bom. Que bom. É muito legal. E aproveitando... Deixa eu só falar uma coisinha. Às vezes as pessoas que estão assistindo a gente podem falar, mas todos esses direitos, a equipe multidisciplinar, isso já não está previsto em lei? Sim, está previsto em lei. Mas quando a cidade se une nesse propósito, ele não está criando novos direitos. Ele está estruturando para que esses direitos que já foram previstos anteriormente entrem em prática, que é o que a gente ouve tanto, né? Isso aqui já está na lei, mas o que importa é acontecer de verdade. Então, o que a Prefeitura de São Paulo propõe é isso, é pegar tudo isso que já foi previsto, porque a nossa legislação brasileira é incrível, né? Ela é equiparada às melhores legislações que existem no mundo, para as pessoas com deficiência e para as pessoas com autismo, inclusive, a gente está na frente da grande maioria dos países, mas para que tudo isso que já existe, foi muito bem feito, conquistado com muito suor e lágrimas, seja colocado na prática, no dia a dia de cada um de nós. Essa é a grande diferença, acho que vale a pena a gente explicar para quem está do outro lado que às vezes pensa que a gente está chovendo molhado, né? É isso aí. E é fundamental essa aplicação do que a gente já tem, né, na teoria, a gente tem na lei, na prática, né? Porque é isso que nós precisamos realmente. E aí, aproveitando, a gente tem alguns minutinhos finais. Eu queria, né, já novamente agradecer aqui a presença da doutora Carla e gostaria, como mãe, doutora Carla, o que você poderia falar para esses pais que estão nos assistindo, para alguma dica, alguma ajuda, né, para o enfrentamento deste momento tão difícil? Eu vou dividir em 3, então, rapidinho. Nossa. Primeiro de tudo, a gente precisa, nós pais, precisamos entender que direito não é favor. Então, a gente não precisa ter vergonha e ficar implorando para que as pessoas respeitem os direitos dos nossos filhos. Isso está na lei, e se foi colocado em lei é porque nossos filhos ou esse grupo de pessoas merecem esses direitos, e a gente precisa estufar o peito, erguer a cabeça e exigir que os direitos sejam respeitados. Um segundo ponto muito importante que eu sempre falo, quem acompanha a gente sabe disso: estudem sobre autismo. E aí eu vou falar aqui na frente da Maíra, que é uma pessoa que eu admiro demais, que eu acompanho já há muito tempo, e assim como a Maíra, outros tantos profissionais estão entregando tudo que eles estudaram ao longo de anos, com muito sacrifício, com muito investimento, de graça para a gente. A gente não precisa gastar. Você quer fazer um curso? Maravilhoso. Você não tem dinheiro para fazer um curso? Tem cursos aos montes na internet. A gente tem profissionais que estão entregando ouro de graça. Vamos aprender sobre autismo, porque quando a gente aprende sobre autismo, a gente pode ajudar os nossos filhos. E a terceira coisa, época de pandemia é força na peruca, gente, não tem jeito. A gente precisa estar com os nossos filhos e enfrentar isso junto. Não adianta a gente falar, porque a escola é isso, ou porque os terapeutas aquilo, cada um tem sua parcela de responsabilidade. Mas a gente, querendo ou não, tem que arregaçar a manga e estar junto com os nossos filhos, nas aulas online, nas terapias online, ligando, mandando mensagem para o terapeuta e pedindo uma lição de casa. O que eu posso fazer essa semana para ajudar meu filho a se desenvolver? Assistindo live, assistindo vídeo e fazendo nosso papel. Porque, afinal de contas, esse é o nosso papel, ajudar os nossos filhos também. Acabei. É isso aí. Obrigada. E, doutora Maíra, suas considerações finais, a gente tem 4 minutinhos. Eu acho super importante o que a gente está fazendo aqui, que é falar mais sobre autismo e levar aos doutores, ao presidente da Câmara, que tem acesso às políticas públicas. Essa é uma oportunidade muito rica, porque a gente acaba sendo a voz dos pais e das
crianças, principalmente, nós terapeutas somos um pouco a voz das crianças com autismo, a gente entende o que elas querem dizer, então poder falar por elas e trazer o que a gente vive diariamente na comunidade do autismo no Brasil é muito importante. Então, muito grata por essa oportunidade de falar com vocês hoje, porque é assim que a gente vai transformando, né? Os projetos existem, as leis existem, mas quando a gente exerce aí, fala sobre isso, a gente consegue exercer melhor essas questões. E a dica para os pais principal é que eles cuidem deles mesmos também. Então, os pais e os cuidadores, os terapeutas, eles também precisam ser cuidados. Cuidem de vocês, tentem ter uma melhor qualidade de sono, diminui os eletrônicos, tenta dormir por mais tempo, tenta fazer uma atividade física e absolutamente se capacitem. Vocês conseguem fazer cursos excelentes, cursos de capacitação. Se não, tem centenas de vídeos no meu canal do YouTube, que é exatamente como a doutora Carla falou. Todo estudo e tudo que a gente estuda fora e corre atrás, a gente passa para vocês para realmente a gente conseguir beneficiar seres. Então, cuidem de vocês, se capacitem para que vocês tenham a oportunidade de fazer melhor pelos pequenos de vocês. E contem comigo, contem com a gente, porque estamos aqui para isso, né, doutores? Muito obrigada. Excelentes esclarecimentos, com certeza ajudou muita gente. E, presidente, né, Eduardo Tuma, queria agradecer a presença, a disponibilidade. E nós temos mais 2 minutinhos para suas considerações finais. Falo em 1 minuto. Eu quero agradecer demais a oportunidade. A gente tem o novo normal tem proporcionado também novas relações, o distanciamento físico tem no relacionamento virtual uma aproximação e também essa possibilidade. Eu acho que esses canais que têm se aberto com o poder público, como é o meu e de tantos outros políticos no nosso país, para olhar por causas que são absolutamente justas. Eu tenho uma concepção minha, que é tratar a sociedade, claro, de forma igualitária, mas idosos, mulheres e crianças com uma atenção um pouco mais especial, ainda mais especial crianças com autismo. Então, quero agradecer a oportunidade de poder servir a vocês da melhor forma possível. Por isso, usem e abusem, peçam, porque é obrigação, não é favor, atender a esses pedidos. Pediremos. Muito obrigada. E agradecemos a todos que estão aqui presentes, né, conosco. E com certeza, né, faremos próximas aí lives para que nós possamos também entender quais são todos esses esclarecimentos que precisam ser respondidos. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite. Obrigado.